Capítulo 246 Saqueando. A base tinha somente uma entrada, a qual ficava numa fenda na montanha, em uma parte íngreme e impossível de ser escalada. Além disso, haviam algumas formações que escondiam a entrada. Li Shang flutuou até ela e, após analisar em busca de alguma armadilha, atestando não haver nenhuma, ele calmamente seguiu para o interior. A entrada era um túnel, escavado na rocha. Quando Lin Mei procurou criar uma base, ela foi até um local afastado e recortou uma montanha inteira e a realocou nesta cordilheira. Ela aproveitou e escavou o interior dela, deixando ela completamente oca, então fez uso de seus bandidos, como mão de obra, para criar as instalações no interior. Sendo assim, a base tinha somente uma entrada, que após 50 metros, solo adentro, se ramificava em mais alguns túneis. A cada 5 metros de túnel havia um conjunto de gemas para iluminar. Também era possível ver algumas formações, com runas especializadas na sustentação do local, afinal seria problemático se tudo fosse passível de desmoronamento. Li Shang ia analisando tudo enquanto andava, os olhos do dragão estavam sempre ativados e em conjunto com seu sentido divino, não deixavam nada passar despercebido. Ele decidiu tomar uma rota que parecia ter a maior concentração de Qi do local. Não demorou muito para ele se deparar com uma porta de metal, feita de ferro negro e que, como as demais estruturas, possuía alguns círculos mágicos a reforçando. Autor, formações, matrizes e círculos mágicos, são tudo a mesma coisa. Era preciso uma chave para abrir a porta, mas Li Shang deu um jeito controlando as engrenagens através da transformação da natureza do metal. Clique! Um pequeno sorriso dançou nos lábios de Li Shang e ele empurrou a porta. Assim que ele adentrou no local, um forte cheiro medicinal invadiu seus sentidos, seu rosto foi preenchido com felicidade e ele regozijou-se por um grande achado. À sua frente havia um belo jardim, era uma sala oval, no teto havia uma formação ativa que irradiava luz sobre as plantas, nos cantos havia uma que enviava ar fresco e outra que fazia chover periodicamente e até mesmo a temperatura no local era minimamente controlada. O jardim era rodeado por uma cerca feita também de ferro negro e nela havia algumas matrizes que absorviam o Qi da atmosfera e enviavam para as plantas, acelerando o crescimento delas. Um grande achado. Seiryu. Oh! É uma erva terrena, Gaoliao. Terrena. Li Shang. As ervas espirituais, como são chamadas as plantas usadas na alquimia e também na forja, são classificadas em diferentes ranks. As mais comuns são as selvagens, depois tem as mortais, terrenas, singulares, santas, celestiais e divinas, Seiryu. Cada rank é subdividido em 30 preciosidades, que determinam o quão rara a erva é dentro de seu rank. Além disso, as ervas em si são divididas em estágios, sendo eles brotamento, perfilhamento, colmos e maturação, que são os estágios de crescimento das plantas. Quanto maior for o rank da planta, maior será o tempo que ela precisará para completar cada estágio, mas isso também aumentará seus efeitos e consequentemente raridade, Gaoliao. Em um planeta como esse, o máximo que você encontrará é uma erva espiritual de rank singular. Afinal, para ranks maiores é preciso uma concentração de Qi tão grande que é irreal encontrar neste pequeno planeta. Além disso, cada estágio do rank singular chega a 10.000 anos, Seiryu. Bom? Até hoje só fiz pílulas com ervas espirituais mortais. Mesmo trabalhando com o mestre Wong, Li Shang. Sim. A melhor que você usou era de 5 preciosidades, Seiryu. Entendo. Sendo assim, essas ervas terrenas são valiosíssimas. Li Shang. Bastante. Deve haver pelo menos 50 ervas, pelo que parece todas são ervas espirituais terrenas de uma preciosidade, Seiryu. Ao ouvir isso, Li Shang não se demorou e rapidamente retirou alguns materiais de seu anel de armazenamento e rapidamente colheu as ervas. Ele então as transplantou para alguns vasos e passou para uma bolsa especial. Afinal,
plantas estão vivas e anéis de armazenamento só guardam objetos. Sendo assim, era necessário usar algo parecido com o cristal de armazenamento para feras mágicas. A bolsa era como um saco de pano, mas claramente era muito mais valiosa, tanto que sua aparência era digna de respeito. Ela era azul, do tamanho de 2 palmas, sobre ela havia algumas matrizes feitas com ouro e prata, era um item raro e confeccionado por poucos. Ela era um nível abaixo do cristal para as feras mágicas, mas ainda era muito bom. Sendo assim, Li Shang calmamente guardou as 50 ervas. Todavia, antes de sair da sala e ir para a próxima, ele tomou algumas medidas para apagar seus rastros e qualquer resquício de sua consciência ou presença. Então, após atestar que tudo tinha sido cuidado, ele partiu para a próxima sala. Assim se passaram 3 horas, Li Shang havia recolhido 400 ervas espirituais de rank terreno de uma preciosidade e também haviam mais 50 que eram de 2 preciosidades. A base era dividida em 5 andares, cada um com vários jardins e alguns lugares tinham montes de gemas raras, metais e outros objetos. Li Shang fazia uso de seu sentido divino e os olhos do dragão para procurar os melhores lugares, através da quantidade de que no local, afinal o local era imenso, não daria tempo dele colher tudo. Cada erva tinha uma forma correta de ser retirada da terra. Cada uma delas tinha sua particularidade, por exemplo, uma das ervas espirituais terrena de 2 preciosidades tinha que ser retirada junto com exatos 2,5 metros de terra, contados a partir da maior ramificação de sua raiz. Outra deveria ser cortada 5 milímetros abaixo do primeiro ramo e então colocada em um vaso com terra e pó de gema de fogo, sendo assim, era óbvio que levaria um bom tempo para colher cada uma. Li Shang estava extremamente feliz, isso era um tesouro incrível, afinal sua tia era alguém no verdadeiro rei do Dao lendário, sendo assim, suas riquezas eram vastas, atrás somente dos supremos senhores. Em relação às suas ervas espirituais, somente aqueles como o Mestre Wong poderiam ter algo além. Claro, os jardins do Mestre Wong eram um lugar quase celestial dentro deste planeta, mas ele, como os demais alquimistas de mesmo nível, eram pontos fora da curva, não podendo ser medidos pelos padrões comuns. Sendo assim, Li Shang havia realmente adquirido uma imensa fortuna, as ervas espirituais terrenas poderiam ser usadas por completo, desde suas folhas, caule, raízes, sementes e frutos, tudo podia ser aproveitado em elixires, pílulas e mesmo na confecção de armas. Esse é o último lugar. Não parece ter muito mais que os demais lugares, mas sem dúvida alguma é o lugar mais protegido da base, Li Shang. Estranho. Sinto um cheiro estranho vindo da sala. Me parece familiar, mas não tenho acesso a todas as minhas memórias, então não sei dizer o que é. Todavia, tenha cuidado. Pode não ser algo bom, Seiryu. Li Shang. Ele então continuou andando pelo corredor e finalmente chegou a uma porta. Todavia, diferente das demais, essa era feita de madeira, mas uma madeira um tanto quanto especial e rara, muito mais resistente que o ferro negro. Ela estava repleta de formações e havia dezenas de armadilhas, a uma distância de 20 metros da porta, tanto o teto e o chão, como os lados do túnel, eram repletos de armadilhas, algumas contendo armas e venenos, mesmo alguém no Dao lendário não podia ser descuidado ali.